Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta e o tema agora, a figura humana de Jesus. Comigo no estúdio está o professor aposentado do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marco Aurélio Pereira, também pastor licenciado da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Curitiba. Eu gostaria de agradecer a sua presença de novo aqui no Lente Aberta, dizer que o senhor é uma das pessoas que eu mais respeito e aprendi a respeitar ao longo desses últimos anos e que, do meu ponto de vista, é alguém mais do que qualificado para falar do ponto de vista histórico e teológico desse homem que literalmente serve como referência dentro da história da humanidade ao ponto de ditar o nosso calendário, antes e depois de Cristo. Mas quem era Jesus, o homem, a figura humana de Jesus? O que se sabe sobre essa figura humana? Além de que era extremamente amoroso e dedicado às pessoas de uma forma geral. Olha, Ney, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com você e principalmente para falar num tema tão necessário a cada dia e sempre tão necessário, que é a complexidade que cerca a figura de Jesus Cristo. Na história da Igreja, pela missão divina que Cristo veio desempenhar na Terra, normalmente é salientado o seu aspecto divino. Muita gente fala da sua concepção, que foi uma concepção sobrenatural, muita gente fala dos seus milagres, muita gente fala da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus. Mas olha, isso é inversamente proporcional ao outro aspecto que compõe com igual importância e com igual relevância a figura de Cristo. Cristo é definido pela teologia cristã como sendo alguém que era ao mesmo tempo e simultaneamente completamente humano e completamente divino. E isso era a condição fundamental para que ele pudesse cumprir a sua missão salvífica, a sua missão redentora aqui na Terra. Então, falar sobre a figura humana de Cristo é uma coisa que é necessária a cada dia, porque as pessoas às vezes constroem um Cristo etéreo, um Cristo místico, um Cristo diáfano. Aliás, as primeiras heresias cristãs, ainda na virada do primeiro para o segundo século depois de Cristo, todas elas eram baseadas na incompreensão desse aparente paradoxo da plena divindade e plena humanidade de Cristo. Alguns, chamados docetistas, diziam que Cristo era um fantasma, outros diziam que ele era um homem que só virou Deus na cruz, enfim, há uma série de heresias. Mas, pelo testemunho da Escritura e da própria tradição, se você olhar a tradição da Igreja Católica Romana, Cristo era radical e completamente humano. Uma leitura sumária dos Evangelhos o mostra como cada um de nós, com as tensões que nós sofremos, com as pressões que nós sofremos, mas com uma diferença: nele não havia pecado. Agora se pergunta, por que não havia? Não, ele era Deus. Não, não era porque era Deus que ele não havia pecado. Não havia pecado nele porque ele não foi concebido em pecado e ele carregava em si as virtudes fundamentais que para nós humanos são muito difíceis de carregarmos nesse mundo onde a gente vive. E eu quero falar rapidamente sobre essas três virtudes fundamentais que o humanizavam no sentido pleno da palavra. Primeiro, ele amava. A palavra grega é ágape. Ágape é o amor que não se preocupa com retribuição. É o amor que ama porque é certo amar. E ele amou. Se você lê os evangelhos, você vê Cristo reiteradamente amando do seu nascimento, a sua crucificação, a sua ascensão aos céus. E quem ele amou? Ele amou a todos.
Ele amou pessoas ricas, como o fariseu Nicodemos, que foi procurá-lo lá, e ele teve uma paciência imensa de explicar para ele, quase que desenhou que era necessário um nascimento espiritual para que as pessoas encontrassem a Deus. Mas ele também amou aquilo que mais tarde Francisco de Assis chamou dos pobres de Deus. Ele amou os doentes, os aleijados, os paralíticos, os cegos, os mudos. Ele amou os marginais, ele amou prostitutas, ele amou colaboracionistas da ocupação romana. A primeira pessoa que ele declara que estará com ele no paraíso é um ladrão confesso. Então, Cristo amou sem fazer distinção. E até aqueles que o pregaram numa cruz foram amados por ele, porque uma das suas últimas palavras foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, a primeira característica da humanidade de Cristo é amor. A segunda, que é uma característica muito difícil para nós nesse mundo de egoísmo, é a empatia. Cristo sabia da dor do outro e ele viveu na sua carne a dor de todos nós. Cumprindo a profecia de Isaías, que é muito comum agora, nessa época do Advento, de ser lembrada, ele carregou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O homem, Deus sem pecado, sofreu, foi torturado, martirizado, condenado à morte mais degradante possível, que era uma morte que era dada apenas para insurgentes contra o Império Romano, que era a crucificação, mas ele tinha a empatia de perceber e de partilhar a dor do outro. Nós, ditos cristãos, sabe que a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Em grego é diminutivo, ao contrário de em português. Então, nós cristãos hoje precisávamos retomar esse olhar de Cristo, de amor e de empatia. Mas há uma terceira questão que torna a figura de Cristo radicalmente humana. Cristo era resiliente. Essa é uma palavra moderna, mas que se aplica plenamente a ele. Cristo usou de uma ação radical apenas uma vez em todo o seu ministério, quando expulsou os vendilhões que estavam fazendo comércio, ganhando dinheiro em cima da fé das pessoas no pátio do templo. No mais, ele dialoga com todas as camadas, ele dialoga com romanos, ele dialoga com samaritanos, ele dialoga com todos. Por quê? Porque ele entendia que a missão do reino não era restrita à meia dúzia que se achava escolhida por Deus para ser salva, mas que a missão do reino, aquela missão que ele encarnava em si próprio, era uma missão que chegava a todas as pessoas, independente de cor, raça, bandeira, de qualquer coisa. O livro do Apocalipse, quando fala da salvação de Israel, diz que se salvaram 12.000 de cada tribo de Israel. Mas logo em seguida, João, que tem uma visão, diz: e eu vi uma multidão incontável, tão grande quanto a areia do mar, de toda tribo, raça, cor, língua e nação. Cristo tinha essa resiliência vinda da compreensão da universalidade da sua missão. Aí ele era muito humano. Era humano, ele tinha emoções. Quando o amigo dele, Lázaro, morreu, ele chorou. Sabe, ele ia na festa, primeiro milagre dele é transformar a água em vinho, quer dizer, não deixar estragar a festa. Quando uma figueira que prometia ter fruto não teve, ele se irritou com aquela figueira. Ele era uma pessoa como cada um de nós. E talvez o divino nele se revele na radicalidade da possibilidade de ser plenamente humano sem ser pecador. Ele, ao mesmo tempo, ele é um consolo, porque o divino nele é a garantia da nossa salvação, mas ele também é um paradigma, ele é um arquétipo que diz para nós: é possível ser completamente humano e não viver
dependendo de pecado ou em estado de pecado. Eu gosto muito dessa questão, desculpe se eu estou me alongando, porque eu acho que a recuperação da humanidade de Cristo é a lição maior que neste século XXI, depois da sua vinda, da sua encarnação terrena, nós podemos recuperar. No momento onde a igreja está envolvida em visões místicas, em aparições, Cristo teve uma passagem pela terra completamente com os pés, os olhos em Deus, mas os pés no chão o tempo todo. Ele não ficou etéreamente, em nenhum lugar. Ele ficou vivendo com os que sofriam, vivendo com os que precisavam. Então, se você quer saber da figura humana de Cristo, há referências nos evangelhos, há referências fora dos evangelhos, a literatura patrística dos primeiros séculos é muito rica, mas você tira 3 características básicas, Essas 3 são: ele amava, e porque amava, ele era empático, ele tinha empatia com as pessoas, e porque amava e tinha empatia, ele tinha paciência, ele sabia ouvir o outro. O termo que nós usamos hoje é resiliência. Pastor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. O prazer é sempre meu. Terminamos o programa de hoje neste momento. O programa Lente Aberta vai dar uma paradinha neste fim de ano, começo de 2019. Vamos exibir algumas das melhores entrevistas que aconteceram nesses últimos meses e agradeço profundamente a sua audiência até agora. Espero que você continue com a gente aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Programa Lente Aberta, apoio, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Gemad, uma empresa com responsabilidade social. Sicredi, vamos fazer juntos. E Box 101, um mundo virtual ao seu alcance no Shopping Popular.